25 minutos. Bom, aqui é o primeiro da série, tá? Das pinturas que eu comecei a fazer por provocação das entidades que trabalham no nosso terreiro. E como eu vou ilustrar isso? Daquelas que eu vejo no seu dia de trabalho. Então aqui é da filha Yabaraci. Aqui é uma entidade que é uma preta velha, que se chama Maria do Lampião. Aqui é uma caboclinha que está no astral dela, que é Iarinha, caboclinha e Iarinha, né? E aqui tem toda uma ilustração dentro daquilo que depois, no final, se der tempo, eu vou tentar referendar e justificar. Ou talvez, quando vocês me perguntarem, facilita a minha resposta. E aqui está o povo de Exu e aqui a cabocla Iara. E como é que eu faço isso? Pode trocar lá para o detalhe. Como é que eu faço isso? Muitas vezes é quando eu estou aqui sentado, né? Eu estou no meu ateliê, ela com um pouco se apresenta. Eu sou fulano de tal. E eu começo um papo cabeça. Aí quem está de fora diz, bom, ele está falando com o quê? Bebeu o quê? Fumou o quê? Estou fumando eu mesmo, estou bebendo eu mesmo. Eu estou introjetando, é conversa de doido. Né? Muitas vezes a minha esposa chega lá do lado, e diz assim, está falando com quem? Eu digo, para. Depois eu falo contigo, deixa eu ver com esse aqui, para não misturar as estações, mas está tudo certo. Então aqui, ó, eu fiz um pequeno recorte dentro de cada uma dessas figuras, um conjunto de figuras, porque de acordo com a minha curiosidade, assim como eu estou dizendo assim, daqui a pouco tá, mas como é que ela se mostrava com uma saia que era uma teia de aranha? E eu digo, pô, que técnica eu vou usar para fazer representar uma teia de aranha? Porque isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora, algumas explicações eu estou dando diretamente para os filhos que eu passei as telas. Porque, na verdade, tá, a proposta que o astral me fez foi agora tu vai ilustrar e o processo vai ser o contrário. Cada um vai contar o que está vendo na ilustração. É a mesma coisa, a mesma pergunta que eu tentei te fazer, que era daquelas de, bom, agora vamos ver. Aquilo que eu falo, que eu posso dar como uma linguagem plausível para eles, e dizer, isso aqui é a fulana de tal, vem de tal lugar, como eles já me informaram que são, tá? Eu falo para cada filho. E depois eles que vão ter que reconstruir as suas próprias entendimentos. Pode passar. Aqui também é uma filha chamada Talmiara, que é a minha companheira. Estamos aqui conversando lá, aparece aqui uma figura misteriosa que não deu um nome. Esse aqui deu um nome, ele chama Tatapó. Tem um cruzamento com as coisas de Xangô. Ele é um Oxóssi, mas com cruzamento de Xangô. E deu o nome dele, que nem ela que trabalhava com ele sabia o nome dele, Tatapó. Qual é a tradução disso que eu fui atrás? Mão de fogo. Aqui tem a pombagira que assiste ela, que se chama Dona Rosa Vermelha, e
preta velha? Como é que vocês têm a ideia de uma preta velha? O que é uma preta velha? É aquela pretinha que já falaram disso, inclusive para nós debatemos dentro do nosso sagrado povo de Umbanda, né? Porque sempre tive uma informação que nem sempre são pretos e muito menos velhos. Eles são senhores sábios. E dentro dessa iconografia aqui que ela se mostrou para mim, ela falou vovó Catarina. E ela deu alguns outros sinais, que ela disse assim, eu era um povo cigano do Oriente, coisa e tal. E foi dando todas as informações. E eu fui desenhando, retrato falado, tamo aí. Mas eu, como um bom curioso, eu disse, mas como é que a senhora é do Oriente? E como é que a senhora se apresenta assim? Viu? Eu me apresento assim porque essa talvez, olha que foi bem essa palavra dela, assim como a de outros, que eu questionei, por que a senhora está com essa aparência? Por que a senhora está posando dessa maneira para mim? Porque provavelmente foi a última encarnação que eu tive, deixou assim nas entrelinhas e fica quieto, e assim que eu quero que eu faça, e assim que eu fiz. Posso fazer uma pergunta? Pode. Nesse teu processo de criação, tu vê o ser, a criatura, e tu ouve, ou ela só te fala? Ou é um misturado, depende? É um misturado que tu não faz nem ideia, assim eu fico doidão. Tá? Porque às vezes eu me escuto, aquela coisa assim, sinto, né? O outro quer falar contigo, mas aí eu olho, não vejo ninguém, eu vejo que está num outro troço, numa outra situação, e tem hora que é como eu estou aqui, agora eu estou sentado lá no meu ateliê, daqui a um pouco começa a vir a imagem mental de alguma coisa e eu vou esboçando. Tá? Aí quando eu vejo, está sentado na cadeirinha do lado, a figura trocando uma conversa comigo. Agora, como é que é isso? Eu devia ser estudado pelos cientistas, né? Eu talvez tenha um canal de Wi-Fi, ou os ET botaram um chip na minha cabeça, e uma antena parabólica, não sei. Eu só sei que é assim. Eu gostaria de perguntar assim também, é algo bem dentro da mente do senhor, né? E às vezes consegue também captar alguma energia, por exemplo, se é mais sorridente, se é mais alegre, se é mais devagar, se é mais agitado, até mesmo esse só faz do que eu estou mandando, a gente sente também, né? Sim. E isso depois de um tempo evoluiu para o senhor conseguir visualizar, como disse, do seu lado, ou desde o início foi assim? Não, isso é um processo. Porque às vezes parece que a gente está Porque falando quando eu sozinho. era mais jovem e falava isso, graças a Deus que a minha mãe nunca, eu digo graças a Deus assim, é o Deus que ela acreditava, ou Deus que eu acredito, não importa, que nunca me levou para o hospício, né? Para falar com os doidos lá, me mandar. Porque era muito dessa coisa e não vou muito longe, não quero estar errado se hoje em dia muito do que se manifesta, né, que chamam de TDA, HTD, HPV, mais um mundo de nomes, né, não é mediunismo ou mediunidade mal trabalhado. Esse aqui, você não faz nem. Olha, isso aqui dava pelo menos uns 30 minutos de explicação. Tá? Porque o filho Itabará, que é o signatário dessa coroa toda, ele começou sendo feito na nação, no Batuque. Então, assim, as entidades que, depois que ele começou a vir para o nosso terreiro, e já está há 14 anos com a gente lá, começaram a se ressignificar e se remodelar.
aqui eu tenho uma representação da Nanã Boruquê. Nanã Boruquê apresentou ali junto para nós, não como Nanã Boruquê, mas como uma das Xoxorangás mais velhas. Tá? Dentro da nação Angola, se eu não me engano, ela leva esse nome. Ou uma Manjá velha. Dentro também da mesma iconografia daquilo que é o eterno feminino, o eterno masculino, e dentro da tua historieta eu identifiquei ali, naquele conto, naquele Itã de Xangô, né? Ele tinha 3 mulheres e uma disse assim, ó, deixa comigo que eu fico aqui. Então, isso também faz parte do meu estudo. Esse aqui, ó, Papo de Louco, que foi a senhora que me perguntou, né, como é que isso funciona. Isso aqui vai te explicar um pouquinho daquilo. Eles sabem que eu não sou a única que fica baixando. Hã? Eles sabem que eu não sou a única que pensa em ficar louca. Ou que se acha louca. Pode ficar tranquilo. Só melhora. E aí tu começa a desenhar e não precisa dar explicação para ninguém. Vai explicando para ti mesmo que tu vai ficando cada vez mais esperta ou desperta. Esse aqui, ó, eu como sou conversador e falador mesmo, ó, esse aqui é como na minha ideia eu queria fazer a representação da criança, né, do jovem. E aí ele disse assim para mim, pegou e se mostrou assim, tá, eu acho que ele está mostrando o tríplice caminho. Tá? Eu digo, que legal, tá. Mas cada vez que aqui não sei se está dando para ver bem, mas eu disse assim, pô, tu tá muito velho, tu tem uma cara de velho para ser criança, para estar usando fralda e tal, que representa assim. Aí ele olhou para minha cara e disse assim, eu não sou velho, eu não sou criança, eu sou um anão. Ele me deu até o nome da tribo. Ele me deu até o nome da tribo que ele fazia parte. Tá? Que é de uma tribo africana, que eles são todos manequim. Pigmeus. E ele disse assim, eu digo, tá. E aí eu comecei a questionar, né, como repórter, como curioso. Ele disse, tá, mas o que tu tá fazendo na Umbanda? O que tu tá fazendo aqui? Olha, eu faço o tríplice caminho. Eu sou a síntese do tríplice caminho, porque se eu botar uma roupa de criança, todo mundo vai me enxergar como criança. Se eu botar uma roupa de adulto, eles vão me enxergar como uma roupa de adulto. E se eu botar uma roupa de velho, estou eu aqui, ó, como um preto velho. Bom, por aqui, nesse caso, eu me calo, porque tem muito mais coisa para falar. E aqui estão algumas imagens icônicas também, que dentro dessa pergunta que tu falasse ali, que depois eu vou lá perguntar para o Google, né? Porque eles me falam, eu vou lá perguntar para o Google, para ver se o Google, pelo menos, me dá uma referência certa. E ele me falou aqui, ó, que a etnia dele, a raiz dele, estava num lugar chamado Chapada Diamantina. Aí eu comecei a procurar. Ele também me falou que o nome dele era Caboclo Batã. Aí eu começo a procurar no Google, Chapada Diamantina, Bom, lá na Chapada Diamantina, em determinado lugar, lá num baixio da Chapada Diamantina, eles fazem o culto a Xangô. O Marco apertou o botão. Eles fazem um culto a Xangô, como encantaria. Aonde eles falam do São Sebastião, falam não sei do que, mas tudo culmina para quê? Para o culto de Xangô. Ou lá no Zantã Antigo, dentro do que é do culto de nação, o povo da nação africana de Oió só cultua Xangô como orixá. Enfim, são coisas que a gente vai podendo
fazer as relações e compreensões. E aqui fecha a parte de Exu, a representação, não consegui ver o rosto, mas só a forma, que ele se apresenta como Exu morcego. Então foi a forma que eu consegui mostrar ele, que eu dizia assim, eu queria conhecer o rosto. Quase todo o povo de Exu está completamente diferente daquilo que a gente encontra nas floras como símbolo, né? O Exu Tiriri das almas. Meu Deus, aquele que eles têm ali na flora ali parece a transmutação do capítulo. Sabe? Então uma coisa mais impositiva, mais... Eu acho que será uma aqui não, tem mais uma. Esse aqui é o da Itaobiara. E aqui tem a entidade que assiste ela, que se chama Sete Sares. Aqui tem uma entidade que é o caboclo Pedra Verde. Pedra Verde. E aqui está outro ícone que representa a cavaca fica por fim. As 7 cavacos é aquela entidade volta que está ligado numa coisa que nosso terreiro está começando a entrecruzar, e talvez uma coisa que eu já tinha conversado com o pai Cláudio, com o pai Gilberto, que é dos nossos antigos e mais ancestrais povos, né, que começam a querer se manifestar dentro dos terreiros de Umbanda. Né? Depois o pai Cláudio, se puder dar uma conferida, o pai Gilberto talvez dê mais uma pincelada nesse gancho aí, do que nós falamos sobre Camaquã e outras coisas, sobre aquele ponto lindão que saiu na hora, né? Enfim, aqui tem uma coisa icônica, porque ela se apresenta também como uma preta velha, mas uma preta velha indígena. Tá? Com o nome de Vó Rita. Eu digo, pô, a senhora é uma indígena. Qual é o seu pastel? Vim com o nome de Rita. Santa Rita, a senhora é devota de Santa Rita. Eu já vou zoando, eu já vou fazendo as minhas perguntas capciosas. E ela olhou para mim e disse assim, tu é burro, né? Sim, senhora. Ela assim, tira o R da frente do Rita e traduz o que é isso.